Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live gratuita de quarta-feira. Lembrando que nossa live ela é gravada e fica disponível na nossa plataforma Nova Academia. É um prazer imenso ter vocês aqui, vocês nos acompanham. E aqueles que estão aqui pela primeira vez, muito obrigado. E queria fazer um convite, né? Chamem aí pessoas, chamem amigos, compartilhem esse conhecimento. Lembrando que a gente traz aí momentos de valor, conhecimento. E hoje vamos falar de um tema muito especial que é o portal do fornecedor no modo de compras da DataSul. E para quem que é esse portal, né? Para quem que é esse treinamento? Ou seja para um coordenador, seja para um analista, seja para um desenvolvedor. A gente vai abordar aí um requisito mais técnico, uma visão de como obter e tirar o máximo do portal de compras. Todos aí sabem, dentro da sua empresa, dentro da sua organização, compras tem um desafio imenso em implementar soluções, né, e automatizar o seu processo. E a gente vê toda essa geração de compras automatizada, automatização de tabela de preço, automatização de contratos, tudo isso, né? Algumas empresas já fazem e já implementam, mas sobram aí aqueles processos de compra que são manuais, onde precisa ter todo um trabalho de mandar e-mail para o fornecedor, fazer follow-up, receber e-mail, digitar todas as cotações no sistema, e isso gera um trabalho muito grande. E aí, por questão de compliance e tudo mais, as pessoas são obrigadas a digitar três cotações. Algumas empresas possuem os portais, né, de compras. São vários portais, cada empresa tem seu portal, tem alguns portais de mercado, só que tem o problema da integração. Esses portais, às vezes, têm problemas com a ordem de compra, o pedido que não subiu, a cotação que não voltou, e muitas vezes não integra de forma efetiva todas as cotações. Às vezes integra só a última. E isso, né, gera um problema de compliance, a pessoa não tem as informações, sem contar a gestão desses portais aí, que eles dão muito trabalho, depende de terceiros, serviços terceirizados, enfim. Por que eu estou falando tudo isso? O portal de compras é possível que você tenha tudo isso de forma muito simples e automatizada, totalmente online integrado com o DataSul. E o que eu preciso para o meu portal? O DataSul você já tem. Você só precisa ter um processo aí de segurança e proxy reverso para você liberar o DataSul ao mundo externo, né, aos fornecedores. André, como é que funciona? É simples, né? O sistema gera um token, que é o URL, uma URL anônima, mas se você implementar em um processo de proxy reverso utilizando um subdomínio e a correta configuração de firewall, configuração aí de rede, você consegue proteger o seu ambiente de forma que você libere somente o contexto RFI. Então, é possível fazer isso? É possível, né? Tem aí na web como configurar um proxy reverso. Quem que vai poder ajudar vocês nessa questão? Pessoal de infra, né? Configurar um firewall. Quando você tem aí, não pode esquecer que esse é uma conexão segura. Eu tenho que configurar isso. Onde eu posso configurar o proxy reverso? Pode ser no IS, como pode ser também no Tomcat ou no Apache Tomcat. Então, o que você prefere? Eu indico, né? O Internet Information Access, que ele é mais seguro. Ali você já configura a parte SSL e configura o seu subdomínio, por exemplo, compras.minha empresa ou portal.minha empresa e redireciona para o seu servidor NAT, né, que é o servidor externo. Isso traz para você um grande benefício. Qual que é o grande benefício primeiro? Você tem a integração online. Ou seja, não tem integração, né? Você não tem integração. Tudo já acontece de forma online. Então, a gente vai entender aqui que tem um processo de compras. Dentro desse processo, você configura e inicializa um processo. Mas o que é um processo? A gente tem que entender o que é processo. Então, todas aquelas compras que têm fornecedores em comuns. Por exemplo, itens de manutenção, motores, mangueiras, ferramentais, itens de materiais de construção. Então, todos aqueles materiais que são comuns ao mesmo fornecedor, ao mesmo grupo de fornecedores, podem ser direcionados para o mesmo processo. Ou até mesmo a construção de um refeitório, construção de reforma de uma sala, construção de uma nova máquina. Tudo isso pode ser também centralizado em processos e ser direcionado no mesmo processo para determinado grupo de fornecedores. Então, aí a empresa pode tomar estratégias de como obter o melhor é, dentro do processo de compras. Por que que eu estou falando tudo isso? Ah, André, mas eu sou desenvolvedor, né? O que que eu tenho a ver com isso?
Primeiro, né, que o desenvolvedor ele tem que ser conhecedor do processo. Só um bom desenvolvedor, ele só vai desenvolver um bom trabalho se ele entender como funciona, como é que é a tecnologia, qual que é a arquitetura. Isso é básico, né? Eu vejo hoje como base para qualquer desenvolvedor. Um outro ponto extremamente importante é como eu posso melhorar, otimizar, onde tem oportunidade de customizações dentro do portal para que eu consiga, né, trazer o melhor para compras. Porque muitas vezes, quando a gente vai implementar o portal de compras, vem alguns questionamentos. Pô, mas eu tenho o fornecedor X lá que a tela é melhor, que a tela é assim, é melhor, que eu tenho a planilha, que eu não tenho a planilha. E lá eu consigo fazer, gerar para importar a planilha. Então, o que eu estou dizendo para vocês hoje é que, utilizando o processo de customizações das telas web, HTML e PY, que a gente vai ver no nosso próximo treinamento, no próximo sábado, dia 17, a gente entende que você consegue deixar o portal pronto para atender os requisitos da sua área de compras e otimizar uma tarefa. Ele já automatiza muita coisa? Já automatiza muita coisa. Ele já é um processo completo. Mas a gente pode melhorar muito mais. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só compartilhar a tela e vamos entender um pouquinho de como funciona esse processo. Muito bem. Estão vendo minha tela? Então, maravilha. Então, vamos lá, pessoal. O que que a gente tem, né, de importante aqui, né? A gente vai, né, trabalhar um ponto primordial, que são as telas HTML no módulo de compras. Então, eu estou aqui, logística, né? Tem o módulo de compras e aqui, né, o módulo de compras. O que que eu quero explicar para vocês primeiro, né? O módulo de compras, ele é totalmente customizável. Utiliza as telas HTML Framework, não é PY ainda, tá? Então, através do Inject HTML, qualquer desenvolvedor consegue colocar novos campos, novos botões, consegue criar novas otimizações para atender o seu processo. Então, lembrando, né, que tem toda uma metodologia, vou mostrar para vocês aqui o diretório, né? Todos esses arquivos ficam no nosso módulo Web Apps, dentro da pasta Web Apps, tá? Então, o pessoal pergunta, André, mas onde que fica, onde é que eu acho esses arquivos? Lembrando que boa prática vai ensinar isso no nosso treinamento, você não pode, você não pode customizar direto a tela HTML ou JavaScript da TOTS. Você tem que fazer tudo isso via Inject HTML. Ok? Hoje não é nosso foco, só vou mostrar aqui. Então, a gente tem que usar uma pasta chamada DTS Custom. O que é essa DTS Custom, André? O DTS Custom, né, onde eu vou colocar meu arquivo JS e vou customizar o meu processo. Então, aqui, ó, tem todos os módulos HTML e o RFI é interessante porque ele tem um contexto exclusivo, que é um contexto externo. Para quem não sabe como é que funciona, né, o DataSul gera um token, esse token tem uma validade pré-determinada com acesso e o fornecedor faz a resposta via e-mail, recebe esse link via e-mail, ele clica nesse link, ele abre essa tela do navegador, ele preenche as suas cotações e automaticamente ele já integra e já gera as cotações do produto DataSul, que você pode responder pelas telas HTML ou pelas telas DataSul. Então aqui dentro tem o RFI, deixa eu só achar aqui, vou pesquisar, né, só para mostrar para vocês onde que fica, é mais por questão de curiosidade, né? Cuidado, não é o RFID, né? É o RFI. É um contexto, né, exclusivo de integração da parte de compra. Então, aqui, ó, RFI, ó, Data Support Tomcat, instância, RFI, tá aqui, ó. Aqui que é os pacotes de customização. Os arquivos de customizações ficam aqui. Então, se eu vou customizar, eu tenho que partir daqui. Ok, muito bem. Pontos importantes do módulo de compras. Vamos entender alguns requisitos. Bom, primeira coisa que eu tenho que entender: quais telas HTML eu tenho disponível no módulo de compra. Para mim começar a implantar o portal de compras aqui dentro da minha empresa, o que eu preciso? É muito simples, é só configurar algumas configurações básicas nas propriedades. André, como que eu acho isso? Tem um vídeo do YouTube da TOTS completo, ensinando você a configurar, passo a passo. É muito tranquilo, tá aqui, ó. Propriedades. É só você procurar aqui, ó. RFI, né? Muito simples. RFI. E aí você vai ter, opa, calma aí, RFI, e você vai ter que uma área de configurações, né? Onde você configura aqui, ó, o usuário que vai autenticar, que é o super,
E quando você direcionar para o seu NAC externo, né, você vai colocar aqui a sua URL externa, barra FI. Por exemplo, aqui, ó, é 191, ponto 168, ponto 1.15, né, 2.80, faltou HTTP aqui, por isso que ele está reclamando, é, barra, barra, e aí ele vai, né, direcionar para dentro do seu, aqui é porque tem, porque tem a URL padrão, tá, que tem a documentação da TOTS, que é a URL do contexto do RFI. Por que que essa URL ela é importante, né? Porque se você está fazendo um teste interno, essa URL aqui tem que ser a URL interna do seu servidor, do seu banco de dados local. A partir do momento que você vai liberar para o cliente, você tem que informar essa URL externa. Qual que é a URL externa? Que seja, por exemplo, portal.minhaempresa.com.br/RFI. Então, esse portal, né, ou 8080, eu vou fazer o quê? Eu vou direcionar o meu servidor externo para que quando o usuário clicar, né, quando vai no e-mail, né, qual URL que vai? Para o fornecedor. É esse o URL que é fornecido nessa propriedade, tá? Então aqui é simples, pega a documentação da TOTOS, tem lá uma faca, um passo a passo como configurar isso, ok? Muito bem. Esse passo é tranquilo, não tem pra onde correr. Agora vamos entender um pouquinho das telas HTML que tem no produto DataSul. Então vamos aqui voltar no módulo de compras, logística, compras, né? Então tá aqui, vamos lá, compras, tá aqui. Muito bem. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, eu já tenho várias telas HTML no modo de compra. Então, tem a parte de solicitação de compra, tem a parte de cotações, ordem de compras, processo de cotação que a gente vai ver agora, e pedidos, enfim. Tem uma série, não, pedidos não está aqui, não, desculpa. Uma série de ordens de compra, né, já do produto da Sul. André, não aparece a tela HTML para mim. Então, pessoal, por quê? A TOTS lança telas HTML praticamente em cada release. É importante que vocês criem a importação de menu, atualize o menu. Ou se não está aparecendo, veja se está com permissão, se a permissão está devida, se está corretamente configurado a permissão da sua tela. Porque se está a permissão é simples, né? Eu posso colocar HTML aqui no menu, pesquisar, mas aparecem outras telas. Aqui eu tenho também as telas de consulta, né? Eu posso consultar, por exemplo, né? Ordem de compras, né? Eu vim aqui, ó, consulta ordem de compra. Ó, muito bem, ó, vou consultar a ordem de compra. Veja que já traz um monte de filtros aqui iniciais. Não trouxe nada, mas eu posso tirar aqui, por exemplo, né, o comprador. E aí ele vai trazer aqui as últimas ordens de compras aqui, de acordo com meu filtro de dados e tudo mais. Eu posso usar meus filtros avançados e fazer filtros aqui por ordem, por data, estabelecimento, requisição, requisitante, enfim, ó, é bem completo o processo. O que que é legal de todas essas telas HTML da TOTO do modo de compra? Isso que é muito bacana, né? Vou cancelar aqui, não vou aplicar o filtro. Você tem aqui, eu estou numa ordem de compra, né? Então, hoje a TOTOS já criou um processo muito mais integrado, muito mais, inclusive as telas hoje, antigamente eu reclamava, não é performático, tem problema disso, trava. Não. Hoje, né, principalmente no Progress 12, as telas são muito rápidas, reagem, respondem muito rapidamente. Lembrando, né, que a gente já falando aí dos nossos slides, um pouquinho aí da arquitetura do PESOE, ele roda, né, todos os APIs lá no Application Service, né, que fez os treinamentos de Nova Academia, sabe disso. A gente explica muito isso, como é que monitora a API, como é que sabe a API, como é que dá F12, aqui na nossa aplicação, né? Para entender como é que eu chego lá no servidor, qual API que estou executando, né? Outra dica, né? Para quem desenvolve, é isso, né? Eu vou construir uma API, vou customizar minha tela, eu já tenho uma API pronta, eu venho aqui no meu processo de compras e, né, uso o DevTools e entendo qual API, né? Se eu dar F12 aqui, né? É um function F12, eu uso o meu DevTools, eu sei qual API está sendo utilizado. Vou clicar aqui na ordem, isso que é legal. Já estou na ordem, eu já entro no detalhamento da ordem. Não preciso ficar pesquisando. Aqui eu já tenho tudo relacionado à ordem: cotações, entregas, requisições, recebimentos, evoluções, enfim. Tudo alocado e integrado num único local. Então, isso traz grandes vantagens hoje para o usuário. Ele tem aí uma forma muito facilitada de lidar com o processo de compras. E o mais legal de tudo isso, o mais legal de tudo isso, é que eu tenho aqui
ordens de compras que eu posso trabalhar nos meus processos. Então, isso a gente vai entender um pouco qual que é a dinâmica de tudo isso, para a gente estar aí é, integrando isso de uma forma geral. Então, aqui foi só um exemplo de uma tela. André, mas se eu quiser fazer um botão aqui para exportar para Excel, é possível? Gente, é possível. É isso que eu estou trazendo para vocês. Aqui essas telas são customizáveis. Se você quiser um botão para gerar uma planilha, você pode fazer. Se você quiser um botão para criar um campo, eu quero colocar aqui a cidade na ordem principal, eu quero colocar os últimos fornecedores, eu consigo fazer isso? Consegue fazer isso. É muito tranquilo. Então, tudo isso, né, no nosso treinamento aí, do dia 17, a gente vai aprender isso, como é que customiza, como é que eu faço um inject de HTML, como é que eu adiciono um campo, como é que eu faço manipulação desse processo aqui das telas web HTML, ok? Bom, vamos lá. A gente já viu a ordem de compra. Eu até tinha aqui já um processo montado, eu vou entrar aqui nas minhas tarefas, estou aqui nas consultas. Então, o que é importante agora a gente entender? A gente entrou no nosso processo aqui olha, legal, vou entrar aqui na tela de cotações, que é importante. Então, tem uma tela hoje que é usada, você pode usar ela tanto para o portal do fornecedor ou no seu dia a dia mesmo, né? Que é a tela de cotações. Como assim, André, a tela de cotações? A tela de cotações você pode usar aí, né, para fazer suas cotações de forma facilitada. Ah, mas eu queria até uma tela mais bonita, uma tela com visão lateral dos três fornecedores, igual tem lá na planilha, igual tem no sistema. É possível criar uma tela dessa? É. Por quê? Isso não é difícil. Porque todas as APIs que você precisa já estão prontas. Você da F12, você vai aqui no nosso, isso é importante, né? Ó, aqui no DevTools, ó, todas as APIs que você precisa já tem, né? Já estão sendo executadas as APIs. Você só precisa fazer o quê? Entender é, cada API e implementar uma tela do seu modelo. Você usa as mesmas APIs do produto. Então, você não precisa criar novas APIs. Então, o back-end já está pronto. A não ser que você tenha algumas coisas customizadas, alguns campos, aí você pode criar suas próprias APIs REST para atender o seu processo específico. Ah, mas eu preciso retornar um processo A, um processo B específico. Preciso criar campos. Ótimo. Aí você cria, monitora sua API REST. Mas isso é legal. Então, você já consegue criar uma tela sob medida usando as APIs que a própria TOTOS já tem, né? Então aqui eu vou não tem nenhuma aqui ainda porque eu estou com minha tela vou tirar aqui, né? Vou tirar até a data aqui para ver se aparece alguma coisa. Então, o que que é o X da questão? A gente pode usar esse processo aqui para usar cotações manuais. Então, tanto para o portal de compras, tanto para o meu processo, eu consigo ter, né, minhas cotações manuais. E aqui vai vir dados de impostos, dados de fornecedores, vai vir dados de frete, porque é até importante, né, que às vezes a gente sempre vai ver aqui que ele sempre sugere a menor ordem. E a menor ordem aqui é sempre o menor preço. Mas nem sempre a ordem que ganha é o menor preço. É aquele que tem a melhor qualidade de entrega, é o melhor prazo, o fornecedor que tem melhor qualidade. Então, isso é um ponto importante. A gente consegue ter outros pontos de análise para mim conseguir fechar um processo de compras, né? Então, dando uma olhada, enquanto ele faz aqui, vamos voltar aqui para o nosso. Deixa eu só carregar, porque o meu ambiente aqui está um pouco devagar, tem medo, porque eu estou numa versão antiga aqui, tá? Essa versão aqui tem um pouco de lentidão. As versões mais novas do TOTOS, aí do TOTOS 12, essa tela está muito boa. Inclusive, os filtros já estão menores, já tem muitas melhorias nos filtros, já tem uma série de melhorias nas queries, já estão muito mais otimizadas. Então, se você acessar o ambiente de vocês e agora, vocês vão ver que está bem melhor. Que está bem otimizado, você consegue acessar a tela muito rapidamente. É o meu ambiente mesmo que tem, que não está aí 100%, sem contar que minha versão também é antiga e eu preciso fazer o update, né? Subir outro ambiente, que tem outro ambiente novo aqui, mas eu acabei não subindo. Muito bem, pessoal. Então, aqui na tela de cotações, o que que é legal saber disso, né? A possibilidade que eu tenho, né, para provar aqui, eu uso aqui para digitar a cotação, posso usar para digitar a cotação? Eu posso usar para digitar a cotação. Mas aqui tem uma grande importância, que é a aprovação da cotação. Então, ele vai gerar aqui todas as cotações, uma abaixo da outra. Você vai selecionar essa cotação, você consegue detalhar, ver recebimentos, ver últimas compras, ver os últimos fornecedores, ver detalhamento de requisição.
e com base nisso, né, com base nisso, gerar aí um processo de compras. Bom, e aqui tem, ó, detalhamento, você pode alterar, você pode solicitar cotação, você pode aprovar, você pode remover, você pode detalhar, últimas compras, é uma tela bem completa, tá? Bom, vamos voltar aqui no nosso menu, no nosso menu, vamos entender um pouquinho agora do processo de cotação. Como é que funciona o processo de cotação? Esse é o grande X da questão. O processo de cotação, né, tem aqui, ó, manter cotações, manter processo de cotação. É aqui que parte o processo de cotação automática. Então, todo o processo de cotação, eu tenho que ter, né, dentro do meu processo, uma como eu diria, eu tenho que ter um grupo de ordens previamente definidos que vão ser enviados por um ou mais fornecedores e eles vão responder essa cotação numa tela web HTML. Eles respondendo, automaticamente cai dentro aí do sistema de cotação do TOTS. Eu posso fazer pela tela padrão do DataSul? Posso. Eu posso fazer pela tela HTML? Posso. Então, há primeiro requisito do teu processo de cotação. Vou explicar um pouquinho o que é esse processo e é legal, né, que você consegue acompanhar isso aqui de forma online. Você tem aqui os filtros do comprador, o data, e principalmente aqui os status, ó, sem envio, com envio, ó, respondido parcial, respondeu o total, cotou e finalizou. Então, é um processo bem bacana, né? E a gente tem aí bastante opção. Eu vou só entrar aqui na tela de consulta de ordem de compra, só para pegar uma ordem de compra, para a gente não perder tempo aqui, mas para a gente já ir direto ao ponto. O que que é importante com tudo isso? Eu posso customizar a minha tela, vou explicar para vocês, para ficar melhor, com novos campos. Ah, posso colocar uma planilha para importar? Posso colocar uma planilha para importar. Então, tem aí uma grande possibilidade, né? Grandes possibilidades de a gente conseguir ter ganhos, né? De otimizar, né, o nosso processo. Estou entrando na tela correta aqui, consulta ordem de compra. Entrei na tela errada, só um minutinho. Então, vamos otimizar nosso processo. A gente vai entender, vamos entender como funciona, qual que é o X da questão. Vou tirar meu comprador aqui, que eu não sou comprador, né? E aí vamos pegar uma ordem de compra aqui. Beleza, só para a gente ter isso aqui mais facilitado. Bom, vamos lá. Voltando aqui à minha tela de processo de cotação. Como é que funciona isso, André? Como é que funciona um processo? Lembrando, né, que um processo é um conjunto de uma ou mais ordens de compra. Ah, mas de qual tipo de ordem que eu vou colocar? Aí vai muita estratégia da empresa. Como já falei, eu posso agrupar ordens do mesmo tipo de compra. Ah, correias. Então é sempre um grupo de fornecedores. Mangueiras. Outro grupo de fornecedores. O processo de cotação ele vai permitir aí a gente agrupar um ou mais itens é, que tem um grupo de fornecedores semelhantes. Como eu já falava, um grupo de pessoal que vende mangueiras, outro que vende correias, outro que vende matéria-prima, outro grupo de material de construção, enfim, ou até mesmo, né, grupos mais específicos, de processos mais específicos para reformas, construção, projetos e tudo mais. Vamos entender um pouquinho como funciona o processo. Como eu já expliquei para vocês anteriormente, né, a gente tem o controle dos status. Eu posso filtrar. André, eu quero colocar uma planilha aqui para exportar e gerar o Excel desse processo, para ficar mais fácil. Posso fazer isso, né? É customizável, você pode fazer isso. Aqui, ó, eu vou clicar em adicionar processo. O que que é legal aqui, tá? Quando eu adiciono um processo. Eu tenho aqui, ó, um código de associação, tem o comprador que eu posso mudar, né? Eu posso colocar o comprador. Eu tenho a descrição, que é essa descrição aqui é algo que ajude você depois a entender e filtrar essa solicitação, né? Então, o que identifica seu processo. Reforma do refeitório ou compras de matéria-prima semana um. Então, você vai colocar aqui, né? É, Correias, manutenção, parada programada, por exemplo, né? Manutenção, né? Parada programada.
Então, é algo que identifica, né, o seu processo. É, agosto, julho, mês, que é o. Então, você aplica, você pode colocar na descrição e assim vai. Bom, qual que é o mais legal aqui? Aqui você configura o seu e-mail. É legal que você configura uma vez só isso aqui, né? Você coloca um título, a sua de cotação, da sua empresa, depois colocar um título observado, você pode colocar um texto, prezado, tal, tal, tal. Aqui tem outro processo importante, que é a planilha de cotação. A planilha de cotação não se usa mais. Por quê? Porque que a planilha é um processo antigo, que a TOTVS otimizou. Antigamente, né, não tinha tela web. O sistema gerava uma planilha, você mandava a planilha para o fornecedor digitava a planilha, e aí você importava essa planilha. Então, isso dava muito mais trabalho. Hoje, não. Você, o fornecedor responde via web. Então, isso que é importante aqui, pessoal, ó, a validade. Então, você já define quanto tempo vale esse processo de cotação. Por que que isso é importante? Ele vai gerar um token, ele vai gerar um token exatamente com essa validade. Então, o que que isso é legal? Se você definir que é 2 dias, esse token expira, ou seja, esse link expira, ele não tem mais validade. Então, isso aqui é um fator importante, né, que compras, quando for fazer um processo, definir um padrão de validade da sua cotação. Ah, mas expirou o token, o cara não precisa, envia de novo. Mas não deixe esse prazo extremamente aberto. Por quê? Aqui é segurança, ó, vale 2 dias, se não respondeu em 2 dias, esse token já era, né? Ele auto-expira, ele não tem mais validade. E o fornecedor respondeu também, já deu qualquer ação, ele também expira o token e ele não tem mais validade. Então é importante isso, questão de segurança. Lembrando, né, que segurança é uma das preocupações que eu tenho que ter sempre. Vou liberar meu RP para fora, vou ter um padrão de firewall, tenho que ter a questão da SSL, eu tenho que pensar em tudo isso, né? Quem faz pessoal de infra, mas eu tenho que ter tudo isso muito bem claro e muito bem definido, para não ter problema aí com segurança. Aqui tem um processo que é importante, posso aplicar os novos, né? Ou a todos os processos. Os novos é a partir de agora a todos, eu aplico a outros processos que eu já fiz anteriormente. Vou aplicar os novos, que aí não impactam em outros processos. Importante aqui, para vincular uma ordem, André, como é que funciona? Para vincular uma ordem é muito simples, né? Eu colo aqui, eu posso digitar a ordem de compra, é uma ordem de compra que eu já tenho, eu posso digitar, ou eu posso vir aqui usar o Zoom e aí filtrar por status, filtrar por ordem, enfim. Hoje no DataSul, no processo atual, eu tenho aí um Zoom com bastante opção. Ele já traz hoje, inclusive, as ordens só pendentes de cotação. E aí, é claro, eu filtrei, no filtro eu posso selecionar uma ou menos ordens, e o processo é muito simples. Eu venho aqui, clico em vincular. Pronto. Já vinculei, está vinculadinho minha ordem aqui. Quantas ordens eu posso ter no processo? Não tem um limite, né? Eu posso ter N ordens. O que que é legal de tudo isso? Se eu tiver com o meu item fornecedor bem estipulado, né? Se eu tiver com o item fornecedor correto, nesse caso eu não tive, ele não trouxe nada. Mas se eu tiver, ele vai trazer aqui automaticamente os fornecedores do meu item fornecedor. E já marca esses fornecedores de forma automática. Então, isso é um ponto importante. Com a boa manutenção e gestão dos itens fornecedores, ele já gera os processos vinculados aos fornecedores de forma automatizada. É muito simples. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou colocar aqui o meu fornecedor, por exemplo, né? Vamos pegar aqui um fornecedor qualquer. É, Vamos pegar aqui, JJ Silva, não sei. Vou vincular, ó. É simples, ó. Vinculei. Vinculei o fornecedor. Ah, André, mas se eu já tiver o item fornecedor e traz automático, traz automático. Vou colocar um outro aqui, o peças. Quer ver? Opa, coloca aqui, ó. Peças. Ó. JG Peças. Tá aqui, ó. Então, ó, vou vincular. Simples. Quantos fornecedores eu posso colocar no meu processo? N's, né? N's. Nossa, André, mas aqui você tem que inserir as ordens, que você entrar no filtro, tudo mais. Pessoal, normalmente pode fazer aqui, né? A gente coloca aqui um botão que você pode. Algumas áreas de compras, às vezes, prefere, em vez de ficar filtrando as ordens, que tem muitos compradores, às vezes você não tem o comprador ainda previamente definido, trabalha com um grupo de compras. Aí o que que acontece? Ele prefere, né, fazer esse filtro, esses agrupamentos numa planilha. Qual que seria a solução para isso? Você, desenvolvedor, cria aqui um botãozinho, né, customizado para importar essa planilha.
Ah, André, mas eu posso fazer isso aqui? E se eu fizer isso lá na geração da ordem, não fica mais legal? Pode fazer isso também, isso fica muito legal, gente. Já implementamos isso. Já gera a ordem, já implementa o processo de compras, inclusive baseado no item fornecedor, se já estiver correto, já estiver muito claro esses itens, já pode disparar o envio dos e-mails para o fornecedor. Não precisa nem o fornecedor fazer isso. Isso é possível fazer, André? É possível. Mas como? Simples. É criar um programa que faça isso, RP, na hora de geração de compras. Ah, mas dá para fazer uma API REST que faz isso? Dá. Ah, mas eu prefiro ter uma planilha, eu prefiro ter uma gestão das ordens, agrupar isso, fazer manualmente. Beleza, cria um botão aqui. Mas o filtro, só por si só, já faz isso de forma muito bacana. E o que é legal de tudo isso que eu expliquei para vocês? Que eu posso fazer isso por aqui, mas lá na tela de ordem de compras, que é muito legal, eu posso também ter opções de enviar essas ordens para o fornecedor, de gerar um processo de compras a partir dali. Então, isso é bacana, porque aquela tela de ordem de compra ela é muito mais completa. Vamos aqui na tela consulta de ordem, ó. Consulta não, vamos manutenção de ordens, ó. Manutenção de ordens. Ah, não, desculpa, entrei na tela progress, entrei na tela errada. Só um minutinho aqui, ó. Na tela errada, ó. O que é legal aqui nessa tela aqui, ó? Aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tenho todas as minhas ordens de compras. Então, o que eu posso fazer? O consumidor, ele pode filtrar aqui por comprador, por item. Tem aqui as buscas aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. As buscas avançadas. Pode filtrar aqui por prioridade, por estado, por situação, filtra por data, por estabelecimento, requisição, requisitantes, ó, processos, contrato, item, enfim, tem uma série de filtros que ele já tem aqui de forma nativa. Ele filtra toda a sua ordem de compra. E o que é legal com tudo isso? Ele praticamente só vai fazer isso aqui, ó. Seleciona todos e solicita cotação. O que você já faz? Gera automaticamente um processo de compras para ele. Ele não precisa ficar fazendo um a um. Então, isso é bacana, tá? Ajuda muito, funciona muito bem. E aqui também pode definir um comprador, pode transferir. André, mas precisa definir um comprador? Aí vai muito da política da empresa. Você trabalha com grupo de compras, né? Se você trabalha com grupo de compras, não tem um comprador definido do item, às vezes precisa definir um comprador primeiro, tá, pessoal? Você tem um comprador na hora de compra. Ah, eu não tenho um comprador, preciso definir? Preciso. Mas aí vai muito se você usa, já tem ou não um comprador previamente definido para sua ordem de compra. Né? Se você não usa o grupo de compras, ele já pega aí do item de compras automaticamente o comprador. Muito bem. Então, isso aqui é bacana, né? Porque isso aqui dá uma facilidade muito grande para gerar os processos. Então, como o nível de filtros é muito grande, eu posso fazer isso de forma é, centralizada, de forma múltipla, então ajuda muito, tá? Eu posso ter aqui uma facilidade. Essa tela é muito boa, ela é muito performática e dá uma opção muito bacana para o comprador. Da mesma forma, né, como eu disse, nós estamos aqui para dar valor, para agregar valor. Então, você, como desenvolvedor, você, como gestor, você pode propor um projeto, por exemplo, se você tiver um item de compras muito bem definido, se você tiver um processo de compras muito bem claro, na geração da ordem, já gera o processo, já grava o processo, já seleciona os fornecedores e já manda isso automaticamente para o fornecedor. Não precisa nem ter o processo do comprador. O comprador só vai ter a lista dos processos que gerou. Ó, tá aqui os processos. Ele só vai acompanhar, vai monitorar. Chegou, né? Todo mundo respondeu, o que que vai fazer? Vai lá, aprova e definir. Morreu o processo. Então, isso é muito bacana, e ganha muito a área de compras, tá? Isso aqui gera um valor fenomenal. Então, voltando aqui no meu processo, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma coisa muito bacana. Eu tenho aqui um ou mais fornecedores, lembrando, né, que já poderia trazer automático, se tiver o item compras, o item fornecedor já definido, ele já traria automático. E aqui é legal o seguinte, eu posso, por exemplo, desvincular manualmente, eu posso configurar o e-mail, né? Ah, aqui ele pega o e-mail lá do fornecedor. Não tem, eu posso vir aqui, colocar o meu e-mail, por exemplo, né? Eu quero testar só para mim, né? Eu vou testar, André, arroba, né, Instcorp .com.br, né? Ou André, arroba, ou seu e-mail, meu e-mail.com. Por que que isso é legal? E se eu quiser colocar um texto diferenciado para esse fornecedor, posso também, ó. Ele entra lá de cima, ó. Vou falar assim, ó, prezado, ó, atenção para a data de entrega. Então, você pode colocar observação exclusiva para aquele fornecedor. Isso que é legal. Então, é uma opção, né? Você, ao menos você vai fazer um processo geral, mas você pode fazer isso.
E aí, beleza, definimos os fornecedores. Aqui também, outra coisa bacana, né? Que eu tenho os fornecedores na ordem de compra. Eu posso falar se eu quero mandar para esse ou para esse. Ou posso falar, vou mandar 3 ordens de compras para esse fornecedor e 2 ordens para esse fornecedor. Então dá também, você tem essa flexibilidade também. E depois o que você vai fazer? Só aplicar e ele, né, já ficar pronto para mandar o e-mail. Depois é simples, né? Tem que enviar a solicitação. Quando você clica em enviar a solicitação, você confirma mais uma vez que você quer manter e você clica em enviar. O que vai acontecer, né? Como eu ainda, né? é, eu não tenho um e-mail cadastrado ali no C1700, ó, o que ele está fazendo? Ele está bloqueando, isso que é normal, né? Meu ambiente não está 100% configurado, mas no CD1700 ele está bloqueando o meu envio. Por quê? Tem que estar com envio de e-mail, meu ambiente aqui tem que estar com o e-mail funcionando, isso é importante, tá? O e-mail tem que estar configurado, tem que estar bonitinho, e eu tenho que estar, né, com o meu. é, eu tenho que estar com o meu usuário é, configurado no modo de compras corretamente. Tem que ser um usuário correto. Não pode ser qualquer usuário, né? Então, eu tenho que ter isso aqui bem definido. Então, aí, o que está falando é o seguinte, ó, só precisa entender essa mensagem, que aqui, né, não está marcado para o usuário sub a opção envia e-mail. Tem a opção envia e-mail, não está marcado. Então, é só um detalhezinho aqui, ó, envia, recebe e-mail e pronto, né? Muito bem. Vou tirar aqui. Vamos ver agora. É claro, eu não configurei talvez ali a URL. Então, ó, vai dar outros problemas que eu não configurei o URI. Mas isso aí, pessoal, eu não vou me preocupar com isso, por quê? Né? Eu preciso ir lá nas propriedades, fazer o processo, igual eu mostrei para vocês. Eu posso até fazer aqui, mas eu preciso configurar o meu portal, o meu processo. Preciso colocar uma URL válida, preciso colocar uma URL válida para o meu fornecedor ter uma para o meu fornecedor ter acesso ao meu portal. Então eu não fiz isso, com certeza não vai dar certo. Então, mas eu vou só fazer aqui rapidinho, tá? Eu só estou configurando aqui vou configurar aqui o contexto. Então a gente já vai adicionar e tratar esse processo. Então, vamos lá. Aqui agora que a gente vai fazer, vamos lá em propriedade de novo, né? Ah, André, mas como que eu faço para configurar o processo RFI? Pessoal, não me preocupo com isso, porque o DataSul como eu disse para vocês, um manualzinho passo a passo de tudo isso, tá, pessoal? Então, eu não me preocupo. Ah, como que eu vou achar isso? Onde está aquilo? Não se preocupa, tá? O processo, tá? É muito simples. Eu vou só fazer aqui para vocês verem, que eu não gravei uma, uma URL válida, né? Vou colocar aqui local barra RFI, né? Vou pegar aqui o meu processo, basicamente DataSul traça RFI, que é o contexto, eu só peguei aqui, né? Ó, o contexto, e vou colocar para vocês como é que funciona isso aqui, tá? Vamos ali em propriedades, é isso que eu estava digitando aqui, eu estava só pegando ali o contexto, ó, propriedades, vamos procurar aqui em propriedades, vamos colocar aqui, ó, propriedades, ó. Aqui dentro de propriedades, você busca aqui, ó, RFI, aqui, vou acessar. Aqui dentro de RFI, basicamente, né, no usuário vai ser aqui o super, e a URL basicamente é o quê? É o IP, né, o IP externo. Então, nesse caso, eu vou usar o IP externo meu, que é 191, HTTP, dois pontos, barra, barra, 191, ponto, 23, ponto, 83, ponto 141, 2.8080, barra o meu contexto, que é DataSul RFI, né? Então, o que que é isso daqui, né? Aqui, eu tenho, o que eu tenho é o seguinte, né? Deixa eu só colocar aqui, eu acho que aqui eu tenho que colocar deixa eu ver aqui, porque que ele deu
URL inválida. Se alguma coisa da minha versão, deixa eu ver aqui. Super. Só ver aqui. Interessante. Deveria ter gerado. Esse é alguma coisa da minha versão aqui, tá? Mas basicamente é isso aqui, ó, tá? É o contexto barra RFI. Então, por isso que aqui é importante? Porque nesse contexto aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou configurar o meu ambiente e ele vai gerar, né? Vamos chamar assim, a minha URL por meu fornecedor baseado nessa URL aqui, tá? Então, é muito tranquilo, é um processo que não tem erro. Se você procurar aí qualquer chamado da TOTS, tem um, um- tem uma documentação, é isso que está querendo dizer, tem uma documentação que ensina você a fazer essa configuração aqui. Beleza? Então, basicamente, a partir do momento que eu configuro isso daqui, essa URL vai no e-mail. Então, isso é importante. Aqui tem que ser URL externa, não URL interna. Beleza. Então, como é que funciona então? Você está falando então que vai mandar um e-mail e aí o usuário vai receber o e-mail automaticamente. O que vai acontecer? O vendedor vai receber o e-mail, vai ter o prazo, né? Lembrando que tem um prazo aqui, isso é importante, né? A gente tem um prazo e esse prazo que você definiu aqui, ele precisa responder no prazo. Putz, passou o prazo. E aí, o que que eu faço? Não tem problema, o professor vai te ligar. Putz, acabou o prazo. E aí, como é que eu faço? Você vai lá, reenvia o e-mail só para aquele fornecedor. Define um novo prazo e ele recebe de novo. Então, é muito legal. A partir do momento que o usuário é, respondeu, ele respondeu esse processo, ele vai lá para a tela de cotações. Vai para a tela de cotações, você tem que fazer o quê? O comprador tem que aprovar essa cotação. André, e aí? É assim que funciona? É assim que funciona. Simples assim. Simples assim. Então, a gente tem aqui uma oportunidade muito bacana de gerar valor no processo de compra. Ah, vou implementar ele padrão? Beleza, implemento o padrão. Ah, eu vou customizar? Ótimo, melhor ainda, eu posso automatizar mais ainda esse processo. Então, tem aí uma gama de oportunidades de gerar valor, de agregar valor, seja com a customização ou sem a customização. Então, no nosso treinamento agora, eu quero criar um botão aqui em cima para poder anexar uma planilha, para já automatizar as ordens de compras. Beleza, a gente vai aprender a fazer isso. Mas se eu criar um botão aqui, eu vou fazer isso como, André? Vou criar uma API REST que recebe minha planilha, faz o insert usando as BOs. Aqui já tem a BO aqui, né? Aqui já tem uma API previamente definida. Quando eu vinculo, isso é importante, né? Já tem uma API que ele chama. Então, eu posso usar essa própria API para fazer a inserção. Isso que é bacana, não preciso customizar muito. Aqui já tem uma API que ele resolve. Então, se eu colocar F12, colocar o DevTools aqui, eu vou ver, putz, quando eu insiro uma ordem de compra, uma ou mais ordens de compras, qual API que ele chama? Como é que eu passo isso? É simples, você olha, chama a mesma API, ele já faz automático para você. Então, isso que é legal. Eu consigo reaproveitar muito do que já tem pronto. E é isso que você traz de valor para sua organização. Pessoal, aqui tem como agregar valor no seu processo. A gente já implantou isso em uma infinidade de clientes e todos os clientes vai ter ou querer uma coisinha a mais. Ah, porque eu queria um campo. Ah, porque eu queria ter a planilha. Ah, porque minha tela de cotação, eu queria ter uma tela de cotação mais melhor para eu poder já ter uma visão mais parecida com o meu outro sistema. Dá para fazer isso, dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. Não é um processo tão complexo, né? Não é um processo tão complexo que precisa fazer o seguinte: é só chegar no usuário, entender o que ele tem e fazer as alterações. É muito tranquilo, pessoal, muito tranquilo mesmo. E como eu disse para vocês, essa é parte da transformação digital da TOTS. Todo o sistema está sendo convertido para APIs REST e HTML Framework e PY. Quem não entrar nesse processo
Quem não gerar um Go Live constante e definitivo de utilização das telas HTML, vai ficar para trás. Então, hoje a Inova Academia traz justamente para a gente isso. É o quê? É uma oportunidade da gente ter conhecimento, né, de valor agregado ali, cortando aquele monte de caminhos. Então, quando a gente fala aí de SSL, quando a gente fala de APIs, de construindo APIs, da parte de PY, de construindo API, então a gente pega todo o conhecimento, corta, né, aquele caminho árduo de você ficar ali na tentativa e erro e encurta esse treinamento para que você vá direto ao ponto. E não só isso, né? A gente traz os fontes, tem todo aquele material extra aqui, a pessoa só com os fontes já agrega muito valor. Tem muitos alunos nossos aqui da Inova Academia, tem pessoas aí que estão com a gente aí toda quarta-feira, já fez nosso treinamento, seja pela plataforma da Hotmart ou pela Inova Academia. E isso que é bacana, né? Dentro desse processo, você vai estar pronto para trazer valor ao seu usuário, para agregar muito mais valor e, consequentemente, criar um processo mais robusto e mais automatizado. Então, vocês precisam já começar a utilizar as telas do Web HTML, são telas performáticas, são telas que têm muito valor para vocês, vai trazer muito valor à organização de vocês e, com certeza, não vão faltar oportunidades aí de melhorias. Pessoal, estamos chegando no final da nossa live. Eu quero agradecer fortemente aí aquelas pessoas que estão com a gente aí toda quarta-feira, às 9h30. Lembrando que nossa live é gratuita, é importante que você chame mais pessoas, convide aquele amigo, aquele parceiro. Eu sempre falo aqui, né? Ó, se a gente dá um dinheiro para a pessoa gasta, acaba. Se a gente dá uma comida, ela come, acaba. O conhecimento não. Ele soma. Ele é para sempre. E esse conhecimento aqui é algo que tem um valor inestimável na sua carreira, no seu dia a dia, no seu profissionalismo. Se você dominar bem essa tecnologia, se você estiver bem com o API REST, se você estiver bem dominando a parte de web, HTML, CSS, JavaScript, PY, você é um profissional diferenciado. E é isso que as empresas querem hoje. Quem se destacar, com certeza vão ganhar mais, vão ter novas oportunidades. Aqueles que continuaram no Progress antigo, no DDK, vai ficar para trás, vai morrer, está morrendo e, infelizmente, não tem muito o que fazer. É, ou a gente cresce, ou a gente muda, ou a gente embarca. Isso vale também para as empresas, né? As empresas estão, né, já entrando nessa área digital, na transformação digital. Muitos que fizeram os treinamentos hoje são líderes de transformação digital. Então, fica aí a dica. Agradeço imensamente aí a presença de vocês. Quero deixar aí minha gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo, por aqueles que me acompanham toda quarta-feira. E convidem os amigos de vocês, chamem pessoas, levem mais gente para nossas lives, para a gente possa crescer e manter esse conteúdo de valor, manter muito mais conhecimento para vocês. Um forte abraço, uma excelente noite. Queria agradecer e pedir o feedback, né? Deixa aí o feedback de vocês. E muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado mesmo.